está aqui para gravar hoje a parte 2 da viagem ao centro da Terra. Então, se você ainda não viu a parte 1, corre lá para ver. Quando a ciência não erra, o homem tem que perseverar. O quê? Sim, foi isso. Eles tiveram que ir para a expedição. O Axel não queria ir, mas Nina, que era sua amada, fez de tudo para ele ir para essa viagem, junto com Lindenbrock. Só que eles chegaram lá na viagem, na Islândia, eles tinham que arrumar um guia. Como é que eles iam chegar sozinhos no fundo do centro da Terra? Iam se perder, ó. Iam se perder. Arrumaram o Hans, o homem mais forte que o gigante. E foram, seguiram viagem, 4 cavalos. 2 levavam as coisas, os mantimentos, as ferramentas, os primeiros socorros, a bússola, o manômetro, e 2 levavam o Lindenbrock e o Axel. O Hans ia a pé, porque ele era mais forte que um gigante. E seguiram a viagem. Subiram até os Sneffels, a montanha de 1.500 e poucos metros. Só que chegando lá, eles tiveram que abandonar os cavalos, porque a subida era tão difícil. Lá tinha um vulcão? Tinha um vulcão, mas já estava extinto. Mas isso é perigoso? É perigoso, mas já estava extinto há muitos anos. Desde 1200 que ele não entrava em erupção. Então o professor Lindenbrock confirmou. Foi a primeira vez pra tudo. Sim, isso que o Axel também achava. Mas foram confiantes. Chegaram lá na cratera, só que não bastava descer ao centro da Terra, não. Era uma descida muito grande, que ia ter que ser feita por etapas. Na primeira etapa, quando eles desceram, eles precisavam esperar o sol aparecer. Lembra daquele pergaminho no primeiro vídeo que a gente falou? Que ele achou dentro do livro? Do Arne Saknussemm? Exatamente. O pergaminho dizia o quê? Que em algum momento, quando o sol aparecesse, ele iria dar a cratera correta por onde eles teriam que descer. Só que o dia amanheceu nublado, o professor Lindenbrock ficou muito chateado, ficaram 3 dias esperando o sol voltar. E finalmente, quando o sol voltou, apareceu a sombra na cratera do meio, que era o lugar correto por onde eles tinham que descer. E aí eles iam descendo, jogavam as coisas todas com cordas, depois eles desciam. As coisas iam sendo jogadas e eles iam descendo. Até que chegaram numa bifurcação. Lado oeste ou lado leste? Ficaram perdidos. Leste. Foi isso que o professor Lindenbrock decidiu. Foram pelo lado leste. Só que andaram tanto que quase morreram de tanto andar. E a água começou a acabar. Só que tinha uma questão mais importante. Eles não estavam querendo ir para baixo, para o centro da Terra? O caminho começou a subir. O Axel falou, tem alguma coisa errada, e alertou o professor durante todo o caminho, mas não teve jeito. Ele só se deu conta que o caminho estava errado quando ele chegou numa parede, e não tinha mais para onde ir. E ele ficou muito feliz. Sabe por quê? Porque finalmente ele teve certeza que ele estava errado. Então vamos voltar todo o caminho, mais 5 dias de volta, e agora vamos pegar o lado certo, o lado oeste. Imagina o Axel como ficou. Ele já estava desmaiando, já estava com sede, já estava muito cansado, mas ele ficou tão feliz de poder voltar, porque ele sabia que quando ele voltasse, ele ia embora dali. Ele ia pedir, pelo amor de Deus, para o tio dele liberar ele para ele voltar lá para cima e ir embora para casa dele. Chegou lá no momento final, depois de 5 dias andando, ele já passando mal, já desmaiando, a última gota de água. Ele não teve coragem de abandonar o tio, o cientista Lindenbrock. Ele falou, vou continuar com meu tio, jamais vou deixá-lo sozinho. O Hans iria com eles para qualquer lugar, até para o fundo da terra ele iria. E assim foi. Conseguiram ir pelo lado certo, agora pelo lado oeste. E andaram mais vários dias, até que estavam tão cansados que eles dormiam na pedra. Acordavam, continuavam a caminhada, acordavam, dormiam, descansavam, comiam. Só que a água estava acabando. E de fato eles não aguentavam mais sem água. Até que eles ouviram um barulho de um riacho no meio da cratera. Eles tiveram a ideia de perfurar com uma marreta. Quebraram um pedaço da rocha para ver se achavam água. E acharam! Só que quando o Ren bateu com a picareta na parede, na rocha, ele deu um grito de dor. Não, a água saiu fervendo. E começou a pichar água por todos os lados, começou a inundar a cratera que eles estavam. E eles não conseguiram nem beber, tiveram que esperar vários dias até a água esfriar. E assim, quando a água esfriou, eles conseguiram encher o cantil deles de água, conseguiram se refrescar, e a água ajudava a manter o caminho certo. A água ia percorrendo e eles iam atrás da água. Eles andaram tanto, estavam tão cansados, que chegou um determinado momento que o Axel estava indo à frente e os 2 atrás. Quando ele olhou para trás, ele não viu mais ninguém. Ele se perdeu do grupo.
ele entrou em desespero. Ele começou a correr desesperadamente por aquelas crateras, ele não sabia mais se ele estava na frente, se ele estava atrás, ele correu tanto, em tanto desespero, que ele bateu na parede, a luz dele pifou. Ele ficou no escuro. E aí ele se machucou, caiu, rolou, sangrou, não sabe nem quantos dias ele ficou assim, até que ele ouviu uma voz, era o tio dele procurando por ele. Depois de alguns dias, eles conseguiram encontrar o Axel, já todo machucado, com febre, cuidaram dele, ele ficou forte novamente e ele recebeu uma grande notícia. No meio de tudo aquilo, eles tinham encontrado um oceano. E o Reis construiu um barco para eles atravessarem aquele oceano, porque no meio daquele oceano ainda tinha uma floresta cheia de cogumelos e cheia de ossada. E foi dessa ossada que eles construíram um barco. Atravessaram com um barco um mar muito perigoso, cheio de criaturas da pré-história, que lutaram, que brigaram, e eles foram jogados numa praia. E nessa praia, finalmente eles encontraram mais seres estranhos, mas encontraram na parede a inscrição AS. Agência que o céu. Exatamente. Era aquele caminho que o grande cientista tinha apontado que era o caminho certo. Sem querer, no meio daquela tormenta, eles acharam o caminho certo. Só que andaram 6 passos. Quando eles iam chegar realmente ao centro da Terra, existia uma rocha impedindo o caminho deles. De novo. Ai, que história difícil de terminar. Eles tiveram que explodir aquela rocha. Colocaram dinamites. Quando a explosão foi tão forte que o barco deles foi levado e foi caindo sem parar lá pro fundo daquela montanha, os Néfios, e não parava nunca mais, e de repente a coisa se inverteu. A erupção começou a fazer o barco subir. Eles levaram tantas horas subindo que eles conseguiram até comer, ficarem fortes, beber água, para ver o que ia acontecer quando eles iam ser jogados para fora daquela erupção toda. E de fato aconteceu. Quando eles foram jogados para fora, sabe o que aconteceu? Eles viram que eles estavam vivos e começaram a procurar as pessoas, e estava dia claro, eles viram a criança, chamaram a criança, só que ela não respondia na língua deles. Falaram várias línguas até descobrirem que a criança era um italiano. Eles entraram numa montanha na Islândia e saíram por outra montanha na Itália, exatamente. E conseguiram atingir, sim, o centro da Terra. E conseguiram voltar para a cidade deles e foram saudados por todos. Ele se tornou o maior cientista de todos os tempos. O Axel finalmente se casou com a Nina e todos terminaram muito felizes. E assim termina a história desse grande escritor que foi o Júlio Verne, que foi um visionário, que escreveu grandes outras obras. Volta ao Mundo em 80 dias, 20 mil léguas submarinas, e ele prevê um monte de coisa interessante que iria acontecer com o mundo. Esse francês, que nasceu em 1828, deixou coisas muito ricas pra gente. Aguardem o próximo vídeo, que traremos mais uma história de Júlio Verne. Entrou por uma orelha e não saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra. até lá!